Era um domingo, dia de almoço em família. O cheiro de frango assado, arroz com alho enchia o ar. Minha avó, uma católica devota, havia posto a mesa com sua melhor louça. Era um ritual, um momento sagrado. Então, meu primo chegou. Ele trouxe sua nova namorada, Sara. Sabíamos que ela viria. O que não sabíamos era a pequena estrela de 6 pontas em uma delicada corrente de prata. Uma estrela de Davi. De repente, o aroma da comida pareceu desaparecer. O ar ficou denso com perguntas não ditas. Um silêncio caiu sobre a sala, mais pesado do que qualquer oração. Minha avó, geralmente a alma da festa, ficou quieta. Seus sorrisos eram educados, mas seus olhos fixavam no colar. Ela perguntou a Sara de onde ela era, de onde sua família era. As perguntas eram simples, mas o subtexto era barulhento. Sara, graciosa e composta, respondeu a todas as perguntas. Então, o que é essa palavra que usamos com tanta frequência? Tolerância. Parece um pouco passiva, não é? Como se você estivesse suportando algo. Aguentando. Como uma dor de dente que você não consegue resolver imediatamente. Talvez a própria palavra seja parte do problema. Ela coloca a barra muito baixa. Eu tolero sua existência. Não soa muito inspirador, não é? Mas vamos começar por aí. Em sua forma mais básica, a tolerância religiosa é o simples ato de permitir que os outros tenham a liberdade de ter suas próprias crenças espirituais. Mesmo que sejam completamente diferentes das suas. Mesmo que você não as entenda. É um acordo fundamental de viver e deixar viver. Mas podemos fazer melhor. Devemos. A verdadeira tolerância não é apenas cerrar os dentes e aceitar que outras religiões existem. É sobre respeito. É sobre reconhecer a humanidade na outra pessoa. É entender que a fé, os rituais, a conexão com o divino dela, são tão significativos e profundos para ela, quanto os seus são para você. É um reconhecimento silencioso. Um aceno de cabeça que diz: eu te vejo. Seu caminho não é o meu caminho. Mas eu respeito sua jornada. Exemplos positivos estão por toda parte, só precisamos aprender onde procurar. Penso em um amigo meu, um arquiteto chamado Ricardo. Ele é ateu, um homem de ciência e fatos concretos. Sua esposa, Fátima, é uma muçulmana devota. Ele acorda antes do amanhecer para fazer o suhur com ela. Ele se certifica de que haja um espaço tranquilo para ela orar 5 vezes ao dia. Ele não jejua com ela. Ele não ora com ela, mas ele honra a prática dela. Ele cria uma estrutura de apoio em torno da devoção dela. E quando o Natal chega, Fátima é quem insiste em montar uma árvore para a família de Ricardo, vendo-a como uma celebração de amor e união. Lembro-me de visitar um centro comunitário em um bairro movimentado de São Paulo. No porão, um grupo de mulheres evangélicas organizava uma sopa comunitária toda terça-feira. No andar principal, um grupo espírita realizava sessões de estudo às quartas-feiras. E às sextas-feiras, a comunidade judaica local se reunia para um pequeno serviço antes do Shabat. Eles compartilhavam o mesmo telhado com goteiras, a mesma máquina de café, as mesmas dificuldades para pagar a conta de luz. Eles não apenas se toleravam, eles se ajudavam. Os evangélicos guardavam uma parte da sopa para as famílias judias. Mas não podemos ser ingênuos. Para cada história de harmonia, há uma história de dor. A realidade para muitos não é um acolhedor jardim comunitário. É um campo de batalha. A intolerância deixa cicatrizes profundas e duradouras. Certa vez, conversei com uma jovem, praticante de candomblé. Ela me contou sobre o dia em que seu terreiro, seu espaço sagrado, foi vandalizado. As paredes foram pichadas com palavras de ódio. Os objetos sagrados foram quebrados. Não foi apenas um ataque a um prédio. Foi um ataque à sua alma, à sua identidade, aos seus ancestrais. Ela descreveu a sensação de violação, o medo que a perseguiu por meses, a sensação de ser uma pária em seu próprio país,
O dano nem sempre é físico. Muitas vezes, começa com palavras, com piadas, com estereótipos. Pense na mulher muçulmana que é chamada de terrorista porque usa um hijab. Pense no homem judeu que ouve comentários antissemitas casuais passados como humor. Pense no espírita que é rotulado como adorador do diabo por um vizinho. Diante dessa realidade, o que podemos fazer? Sei que pode parecer avassalador, mas a mudança não começa com grandes leis ou cúpulas internacionais. Começa em nossas salas de estar. Começa conosco. A primeira e mais poderosa ferramenta é a curiosidade. Curiosidade genuína e respeitosa. Em vez de presumir, pergunte. Em vez de julgar, ouça. Se você tem um amigo que está celebrando um feriado que você não conhece, pergunte a ele sobre isso. O que o Ramadã significa para você? Fale-me sobre a Páscoa. O que acontece durante uma gira de Exu? Pergunte com o coração aberto, não para debater ou converter, mas simplesmente para entender, para aprender. Outra prática simples é ter cuidado com a sua linguagem. As palavras têm poder. Evite generalizações. Nem todos os membros de qualquer religião são iguais. Desafie os estereótipos quando os ouvir, mesmo as chamadas piadas inofensivas. Se alguém fizer um comentário depreciativo sobre outra fé, você não precisa iniciar uma grande discussão. Um simples, eu não vejo as coisas dessa forma, ou, essa não tem sido a minha experiência, pode ser suficiente para plantar uma semente de dúvida. Isso quebra o consenso do preconceito. Mostra que a intolerância não é aceitável. Então, se os gestos pessoais são os tijolos, então a educação é o alicerce sobre o qual uma sociedade verdadeiramente tolerante é construída. Tem que começar cedo. Nas escolas, precisamos ir além de um currículo que apresenta uma história religiosa como padrão e todas as outras como notas de rodapé. As crianças são naturalmente curiosas. Elas não nascem com preconceito. Precisamos ensiná-las sobre a diversa tapeçaria de crenças do mundo. Não como uma lista de fatos estranhos, mas como uma história viva, da busca da humanidade por significado. Devemos ensinar as histórias, as festas, os valores centrais de diferentes religiões. Essa educação não deve ser sobre a promoção de uma única religião. Deve ser sobre a promoção da alfabetização religiosa. É sobre dar às crianças as ferramentas para entender o mundo em que vivem. Um mundo onde seu vizinho pode ser muçulmano, seu médico pode ser judeu, seu músico favorito pode ser budista. Quando uma criança aprende sobre o Diwali, o Festival das Luzes, ela vê a beleza no hinduísmo. Quando ela aprende sobre o conceito de tzedakah, caridade, no judaísmo, então voltamos ao início. Aquele almoço de domingo, ao silêncio ao redor da mesa. O que poderia ter acontecido de diferente? Imagine se minha avó, em vez de ver uma ameaça no colar de Sara, tivesse visto um convite. Imagine se ela tivesse dito: essa estrela é linda. Meu Jesus também era judeu. Conte-me sobre sua fé. Uma pergunta simples, uma porta aberta. A tarde inteira poderia ter se transformado de um exercício de tensão para uma troca de mundos. Uma ponte poderia ter sido construída sobre aquela mesa de jantar, uma história de cada vez. É uma pequena mudança, mas é tudo. Este é o futuro que espero. Um futuro onde nossa diversidade de crenças não seja fonte de conflito, mas fonte de sabedoria e resiliência coletiva. Um mundo onde nossos filhos aprendam sobre diferentes religiões, com a mesma curiosidade natural com que aprendem sobre diferentes animais no zoológico. Com admiração, não com medo. Cada fio é de uma cor diferente, uma textura diferente. Mas juntos, criam um tecido forte o suficiente para nos segurar a todos.